E vamos entrevistar Gilvani Santos, do PSTU, a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Você poderá também acompanhar essa entrevista pelo Instagram do Portal Fã F1. Vai lá no Instagram agora e entra lá, @Portal Fã F1, e você acompanha essa entrevista ao vivo. Minha cara Gilvani Santos, bom dia, seja muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia aos ouvintes, né, que está agora nesse momento saindo para ir trabalhar, tá aí nos carros, né, os motoristas, as trabalhadoras domésticas que estão saindo para trabalhar, estão em casa, os comerciantes e todos aqueles que nesse momento estão movimentando a cidade, infelizmente, né, dentro da pandemia nós estamos vendo aí o crescimento aí das pessoas circulando. E claro, bom dia para você, Narciso Machado, para sua equipe, né? E por estar abrindo esse espaço aqui para a gente apresentar nossas propostas, né? Nossas candidaturas. E é isso, é muito importante para nós estarmos aqui hoje conversando com a população, né? Apresentando uma proposta para essas eleições que difere totalmente, né, das outras candidaturas. E isso é interessante porque as pessoas vão ter mais oportunidade de pensar, de avaliar, dentro dessa pandemia, né, uma saída, uma alternativa para resolver os problemas que estão vivendo de forma muito pior, né? Muito mais agravante depois desse processo que nós estamos passando aí com a pandemia. Minha cara Gilvani Santos, o PSTU tem uma característica de repetir nomes nos processos eleitorais. Eu lembro que Zé Maria foi candidato a presidente da República por diversas eleições. Vera aqui em Aracaju se tornou o nome. Agora o nome de Gilvani, que vem nos pleitos eleitorais sendo repetido. Queria primeiro que você contasse um pouco para os aracajuanos. Como é que está essa disputa de Vera lá em São Paulo? Rapidamente, se você puder dar uma informação sobre esse cenário e por que dessa característica do partido. Veja só, primeiro que nós somos um partido que defende uma sociedade socialista, né? Que estamos ao ano todo participando das lutas, né? Ajudando os trabalhadores a se organizar. Então, naturalmente que dentro desse processo, nós temos vários trabalhadores que vão, né, se desenvolvendo cada vez mais, né, para assumir várias tarefas, né? E a tarefa de eleição, ela é uma tarefa que, apesar de ser momentânea, mas ela está inserida dentro desse contexto onde os militantes estão no dia a dia discutindo os problemas da cidade. Então, nesse sentido, quando a gente chega num período eleitoral, é claro que a militância, ela faz a escolha de qual seria, quem é o porta-voz melhor para levar o programa do partido, as propostas do partido, essa construção coletiva que não é de uma pessoa, mas sim da classe trabalhadora, do povo mais pobre. Então, a Vera, né, inclusive, que era a nossa candidata aqui, que hoje está em São Paulo, ela está como candidata a prefeita lá, e ela tem uma característica que, como nós, aliás, a maioria dos candidatos do PSTU a nível nacional são candidaturas de mulheres, negros, são trabalhadores. Então, assim, hoje eu estou aqui, amanhã pode ser outro candidato, né? Não tem essa questão. Claro que durante o período a gente assume essa tarefa porque é uma tarefa que é importante porque está no dia a dia dessas lutas, né? Então a Vera, por exemplo, né, já pontuou, né, na pesquisa, isso foi muito importante porque isso demonstra pelo tempo que ela está em São Paulo. E a última eleição que ela foi candidata a presidente, né, deu uma visibilidade e o trabalho que vem fazendo lá, junto com as comunidades, junto com os companheiros do partido, ajudou bastante nesse processo. Como aqui também, como foi o Zé Maria durante o período. E Zé Maria está cumprindo outra tarefa tão grande como a tarefa que Vera está cumprindo. Como aqui também tem os companheiros que cumprem as tarefas como eu estou cumprindo. Então não tem uma questão da pessoa em si, mas sim das tarefas que nós temos no dia a dia. Uma outra característica que a gente observa no PSTU também é a não realização de coligações. Geralmente vocês saem com chapa pelo sangue sem coligar-se com outros partidos. Por quê? Porque o nosso plano estratégico, né, para a saída do caos que nós estamos, né, nós temos uma estratégia que é o seguinte: primeiro que a situação que os trabalhadores vivem hoje, a classe trabalhadora, que é a maioria, que produz a riqueza do país,
ela é subexplorada pelo um sistema que todo mundo conhece, que é o sistema capitalista, que é um sistema que cada período vai levando a um nível de degeneração da vida da classe trabalhadora. E nesse processo aí, acontece que nós temos uma saída, que a saída vai se dar se a classe trabalhadora assumir em suas mãos essa transformação. Então tem que destruir esse sistema. Não dá para você pensar em mudanças que não seja a própria classe assumindo o governo, né, participando, sendo ouvido, decidindo sobre o orçamento, por exemplo, no caso aqui do município, né? A população precisa estar organizada nos conselhos populares para decidir como resolver o problema da saúde, da educação, como o orçamento do município, como vai ser destinado. Isso é uma lógica que é diferente da lógica dos outros partidos, que os outros partidos historicamente estão aí no governo, já esteve no governo, e é manter o capitalismo, é manter a exploração dos trabalhadores, é manter o benefício, né, das grandes empresas. Olha o exemplo da pandemia. Eu acho que a pandemia foi uma experiência para todos nós que mostrou a cara do capitalismo. Ou seja, no momento que as pessoas precisariam ter a renda para poder ficar no isolamento social, ter garantido o emprego, ter garantido a moradia, ter garantido as condições, os governos, tanto o governo federal, que foi o primeiro a sair chamando o povo para voltar para trabalhar, né? Uma irresponsabilidade, a gente chama de genocida, porque botar a nossa população para o matadouro para estar contaminando, morrendo, inclusive aumentando, né? Continua aumentando, crescendo a pandemia. Já vai para mais de quase 50 mil aí nesse processo, e no Brasil todo, e aqui também teve um aumento e de novo retornou ao crescimento. Então essa proposta, a gente está falando o seguinte: o capitalismo, o governo, os governos, tanto federal como estadual como municipal, em vez de garantir o recurso para a população ficar no isolamento, né, garantir o emprego, tudo isso que eu falei, dar inclusive ajuda financeira para as pequenas empresas, pequenos proprietários, só deu para as grandes empresas. E o que aconteceu? Dentro da pandemia você viu isso tudo, né, as pessoas são obrigadas a voltar a trabalhar, são obrigadas, perderam o emprego, aumentou o desemprego dentro da pandemia, né, aumentou o desemprego, além da violência, né, que aumentou também com relação às mulheres, né, a violência doméstica aumentou, apesar de que a DGB ter dito que não, o número de notificação ter caído, mas o número de feminicídio continuou. Ou seja, a gente percebe que não tem garantia para a classe trabalhadora uma mudança, uma transformação que garanta minimamente uma condição humana, de ter vida, de ter moradia, de ter alimentação. Nós, falando da alimentação, por exemplo, nós estamos em um estado, né, que tem mais de 50% da população vive uma insegurança alimentar, ou seja, que está numa condição ou de extrema pobreza, ou que recebe aí menos de R$89 para sobreviver, né, ou um pouco mais, cento e pouco, a gente fala que tem uma classificação dentro da insegurança, mas assim, mais de 50% da população passa necessidade alimentar, que é uma necessidade básica de vida. Então, como é que nós podemos dizer que o capitalismo resolve essa questão? Não resolve. Nunca resolveu, ele só serve para uma classe, que é a classe rica, né? São as grandes empresas, são as multinacionais, são os banqueiros, que passam crise atrás de crise e só faturando, só aumentando seus lucros. Mas existem, né, partidos que têm essa mesma... Os outros partidos, eles querem manter essa lógica de manter o capitalismo, manter a exploração da classe, manter a retirada dos recursos públicos, que era para garantir 100% a saúde pública, 100% a educação pública, para garantir o serviço para a população, para garantir emprego para todos. Mas, por exemplo, eu recebi aqui nos estudos já o candidato do PSOL. Tem uma proximidade muito grande daquilo que eles falam com o que vocês estão falando, com a análise de vocês. Tem também o PCB, que é um outro partido de esquerda também. Nem com esses partidos é possível. Infelizmente não é possível, como eu te falei. A burguesia, como a extrema direita, né, defende a manutenção do capitalismo, para aumentar a exploração da classe trabalhadora. Os partidos da esquerda, que a gente chama de reformista, que infelizmente nem reforma se consegue fazer mais, que a gente passou pela experiência. E a gente viu que para
conceder digamos, uma política pública para a classe, teve que dar bilhões e milhões para as empresas, né? Não garantiu, não fez uma reforma na educação, para estar 100% pública para todo mundo, a educação integral, onde o aluno fica o dia todo na escola, não garantiu creche para todas as crianças, ou seja, são políticas que não avançam e pelo contrário, quanto mais aumenta o capitalismo, mais vai tirar dinheiro público para poder salvar essas empresas. Não é à toa que os governos estão aí, deixou desmontar a Petrobras, né, fechar a Fafem, fechando o Tecarmo, fechando a sede, demitindo milhares de trabalhadores terceirizados, trabalhadores indiretos que estavam ali na frente das unidades, vendendo, fazendo, os que fornecem materiais. Ou seja, não é à toa que existe um processo de desindustrialização no país. Por quê? Para favorecer as grandes empresas multinacionais. Então, como aí você, quando a gente fala da questão dos partidos da esquerda, a lógica deles é fazer políticas para poder avançar nesse processo para chegar a uma determinada condição. Mas dentro do capitalismo não é possível. A burguesia não dá condições, não faz mais concessões para a classe trabalhadora. Porque o recurso que tem, na verdade, estão querendo é salvar exatamente o capitalismo e salvar essas grandes empresas. Não é para ajudar as pequenas empresas, que inclusive empregam mais. Tem estado e cidade que as pequenas empresas empregam mais. Aqui tem um diferencial, que a Petrobras é que empregava mais, né? Você tem a Yazaki que emprega massa grande de trabalhadores e outras empresas. Mas estou querendo dizer o seguinte, que infelizmente a estratégia da saída desses partidos é a manutenção do capitalismo, certo? É governar pela conciliação de classe. E isso não favorece os trabalhadores. Nós passamos pelo exemplo do governo do PT, no nível federal, estamos passando pelos governos estaduais. Estava aí, nós estamos com o Belivaldo e junto com o PT no governo. O que é que mudou o estado de Aracaju? Qual foi a política de ruptura com relação a isso? Qual foi a política que foi tirada pelo governo para impedir a corrupção? Então, o capitalismo por si só também é um sistema muito corrupto, é um sistema que já promove a corrupção. Como é que pode, aqui dentro do Estado, a maioria do recurso, o recurso público sair para garantir a saúde privada? A gente viu, 60% do recurso público para a saúde está indo para o setor privado. Olha, nós temos uma massa de pessoas, de trabalhadores, povo pobre, que precisa da saúde pública e não tem. Não tem, né? A gente viu aí. E outra, vimos agora na pandemia a importância do SUS. Ou seja, o SUS, os países que têm o SUS, como foi importante para a pandemia. Né? Agora imagine... Para que o nosso ouvinte possa entender também. No âmbito da prefeitura, você não tem como atingir muito essas políticas econômicas, porque ela já vem do macro, né? Já vem do governo federal. Como é que seria um governo socialista em uma prefeitura dentro dessa conjuntura capitalista? Boa pergunta, Narciso. Isso é muito importante até para a população que está nos ouvindo, os trabalhadores, entender. Primeiro que o capitalismo é mundial, certo? Então, por isso que quando a gente coloca que a necessidade de transformação, ela não se dá só a partir da cidade que você mora, mas do país, né, e do mundo. Claro que a gente... Por que nós estamos falando isso? Porque as eleições, né, e a situação da cidade, elas são combinadas. Você vê que a política do governo federal, logo no início da pandemia, foi chamar as pessoas para voltar a trabalhar, não garantiu as condições, não garantiu a renda, que essa renda de R$600, poderia, inclusive, o governo do estado garantir o complemento, junto com a prefeitura, não fizeram isso. Então, apesar de ter a combinação, então o capitalismo é combinado e desigual, porque tudo é capitalismo, mas também é desigual, porque você vai ter governos ou cidades, né, que têm um desenvolvimento maior, que têm um investimento maior, mas isso tem a ver com a política de como esses governos tomam para si. Porque, por exemplo, existe um recurso, o estado de Sergipe é rico, a cidade é rica, porque recebe tem impostos que a população paga, as indústrias, né? Para vocês terem uma ideia, a Petrobras, junto com outras indústrias, em 2016, contribuía com 20% do PIB. Olha, se tem um recurso que poderia garantir o serviço público, por que não pode ser uma prefeitura
que possa garantir o serviço público? Pode sim. Agora, qual é o diferencial dessa história toda? Nós estamos chamando tanto a nível de município, como a nível de estado, a nível federal, que a classe trabalhadora e o povo pobre assuma esse governo, venha o poder na mão do povo para ele decidir o recurso. Porque seja o recurso que tiver, tem que ser decidido totalmente pela população, organizada pelos conselhos populares. Seria o chamado orçamento participativo? Olha, não é orçamento participativo. O orçamento participativo foi uma experiência interessante e provou que é possível ouvir a população. A experiência... Seria um aprofundamento ainda. Porque o orçamento participativo só teve a participação até 8%, ou até 10%. Teve cidade que não chegou nem a 8%. A população foi ouvida. Nós estamos propondo sobre todo o orçamento. Todo o orçamento. A população está organizada nos conselhos para poder discutir a cidade, discutir os problemas que ela vive, que ela sabe que ela vive. Nós vivemos essa situação. Quem está aí sem a moradia sabe como resolver o problema da moradia. Quem está dentro da educação, porque quando a gente fala assim do Conselho Popular, você tem que ouvir as pessoas que estão envolvidas diretamente. Os professores, os pais e alunos, os alunos, na questão da educação. Qual seria a melhor educação? Como é que nós vamos construir uma educação onde a escola funciona o dia todo com garantia de alimentação, garantia de assistência médica, com garantia de esporte, de lazer, para a criança ficar o dia todo, ter a creche com todas as condições, não é depósito de criança. Como é que vamos fazer? Isso os pais sabem, a população sabe, os profissionais sabem. Inclusive esse programa que a gente está aqui apresentando é um programa que foi elaborado coletivamente com a experiência concreta nas lutas, com os movimentos populares, com os trabalhadores, mas também com a participação dos técnicos, dos universitários, porque a gente pega pesquisas, estuda e vê o seguinte, qual é a viabilidade disso aqui. 16 medidas apresentam o 16 medidas. Essas 16 medidas aí, elas são possíveis, porque nós estamos dizendo o seguinte, elas são possíveis, mas o primeiro passo é através dos conselhos populares governando a cidade, com ela sabendo do recurso que tem e dizendo o seguinte, a prioridade aqui, as prioridades são que nós queremos fazer isso, isso e isso. Entendeu? Porque ela sabe. Quais são esses 16 pontos, Giovanni? Então, esses 16 pontos. Primeiro, a gente tem a questão de ter uma educação, né, para todos, a educação pública, né, totalmente pública para todos. Eu estou falando para todos aqui. Né? A saúde pública também estatizada, ou seja, não para que todos possam usar a saúde pública, inclusive agora nesse processo da quebradeira da pandemia e da crise, o setor médio, por exemplo, não vai ter condição de pagar um plano de saúde, ele vai usar mais o SUS, então aumenta a quantidade de pessoas para ter acesso ao SUS. Né? Então são várias saídas, mas assim, o primeiro ponto é garantir a estatização do SUS, a educação integrada de qualidade para todos, o combate à violência, né? ter uma política de recurso, de campanha para combate à violência às mulheres, para atender combate ao racismo, a segurança na comunidade, construída junto com a comunidade. Então, ter o recurso para que a segurança não seja... Porque a segurança pública ela é vista como... Os outros sempre apresentam. Vou aumentar mais policiamento. Aqui tem que ser combinado. Se você tem ruas que estão iluminadas, você tem praças adequadas, que tenha lazer, tem esporte, tem arte, patrocinado pela prefeitura nas comunidades, ter saneamento básico, isso você já combate a violência, por exemplo, nas cidades, porque você vai ter as pessoas trabalhando, a questão do trabalho, a defesa do emprego, para ter emprego para todo mundo. Nós defendemos uma redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, para que todos possam estar trabalhando. Tem 2 turnos, tem um turno trabalha uma turma, outro turno trabalha outra turma. É possível? É possível, com garantia de salário. Se você tem os serviços públicos, pode ter certeza que parte dessa renda do trabalho você já não tem a necessidade atendida, você não tem aquela necessidade de querer ter a mais do que todo mundo, certo? Hoje nós vemos uma desigualdade muito grande, né? Então, por isso que o recurso do município, que é pago, que é garantido por impostos, pago pela população, pela classe trabalhadora, tem que voltar para resolver os problemas da classe trabalhadora. Então, todas as nossas medidas aí, você vai ver que elas são combinadas com a construção dos conselhos populares. Todas elas. E todas elas passam essa noção. E inclusive, né, dentro dessas medidas, nós estamos dizendo o seguinte, basta de Edivaldo, tem que colocar fora Bolsonaro, fora Mourão, porque
esse governo que está aí é um governo, além de ser entreguista, é um governo que está matando as pessoas. Que à medida que ele não garante a renda, que agora diminuiu para 300 até o final do ano. Como é que e não vai atender a todos, né? Porque de 65 milhões de pessoas que tinham acesso, que tem necessidade, se chegar a 20 milhões vai ser muito. Ou seja, mesmo assim, até dezembro. E depois, essas pessoas vão viver de quê? Então significa que vai aumentar a pobreza, vai aumentar a fome, vai aumentar o desemprego, vai aumentar muito mais os problemas sociais. Se vai aumentar muito mais os problemas sociais, o recurso que tiver no município tem que estar à disposição. E outro, aí você pode perguntar o seguinte, mas como, que é uma outra medida, como nós vamos garantir esse recurso para atender esse programa, esses 16 pontos que nós estamos apresentando aí, né? Como é isso aí? Primeiro, tem que deixar de estar dando isenção de impostos para as grandes empresas. Tem que acabar com essa perdão de dívida das empresas. Tem que acabar com esses incentivos que os outros, com certeza, quando vêm aqui, vêm falar, vamos dar incentivo para gerar emprego. Meu amigo, aqui, as empresas que receberam incentivo, elas não empregaram e estão demitindo. A gente tem que perguntar, inclusive, cadê o incentivo que o governo deu para essas empresas? Está aí a Termoelétrica que recebeu o incentivo do governo, está aí as outras, a Ayazac que recebeu, está a Marviva que está aí que recebeu isenção, que é um assédio permanente dos trabalhadores. Então, assim, qual a intervenção que o prefeito poderia ter feito para impedir, inclusive, o fechamento da Petrobras, por exemplo, que gerou milhares de desemprego? E o governo do estado, os deputados, os vereadores, porque segue a mesma lógica de ser patrocinado por essas grandes empresas, para governar para elas, para estar lá aprovando, por exemplo, aqui muita gente não sabe, aprovando o aumento da passagem do ônibus, dessa sucata que está aí, que não atende à necessidade da população. Então nós defendemos a municipalização do transporte, tem que ser gratuito para os empregados. Seria retirar as empresas. Retirar as empresas, porque é serviço público. Só o município pode garantir um transporte de qualidade para todo mundo, inclusive para os empregados não precisar ter necessidade de pagar a taxa. Esse processo de transformação, você acha que conseguiria fazer em quanto tempo? Olha, tirar das empresas privadas para colocar para o município sem que o serviço deixe de ser prestado? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O tempo, quem vai dizer o tempo aqui é exatamente os trabalhadores e o povo pobre organizado nas comunidades através dos conselhos populares. Por que eu vou dizer isso? Porque recentemente os moradores da Mangabeira, né, que estavam ocupados há mais de 6 anos lutando pela moradia, esperando que o prefeito Edivaldo garantisse a moradia para todos, mas uns 2 meses atrás ele saiu pagando, chamou a turma lá, sai daqui da ocupação, eu vou colocar aqui, dar o auxílio moradia, deu para 800 pessoas e deixou 200, e tirou a toque de caixa da ocupação e mandou para a rua. As pessoas foram para qualquer canto, foram para o ponto de ônibus, foram para qualquer canto, sem como diz o popular, né? Sem eira nem beira, né? Sem ter nada. E foi o que essa população fez. Ficou tentando negociar com o prefeito e nada. Em poucos dias, foi lá, ocupou, ficou lá na frente da prefeitura, 20 dias. O prefeito, não, eles não vão aguentar ficar aqui. A turma aguentou ficar, meu amigo, 20 dias, para depois o prefeito dizer o seguinte, vamos garantir o auxílio. Olha só, não tinha dinheiro, não tinha isso, não tinha aquilo, agora apareceu, né? Então significa que o poder do povo, o poder da população organizada é que vai dizer quando vai resolver essas questões. Porque quando o povo foi 20 dias para ele dizer que vai garantir a moradia. Até agora não saiu, tá? A promessa. Digamos que ele não garanta. O que a população vai fazer? Vai voltar para a luta. Ou seja, não tem saída se não for a luta. Não tem saída e mais. Esse programa aqui, ele vai além das eleições. Ele pode ser, inclusive, a população que está agora nos ouvindo, né, que está querendo se organizar, as mulheres querem se organizar para poder combater a violência que está aumentando, né, a violência doméstica, o feminicídio aumentando, para combater o desemprego, todo esse problema que a comunidade está vivendo. Se pegar esse programa aqui, ele vai ver que tem a saída. Beleza, tem aqui as medidas, a Giovani está apresentando, nós temos que defender essas medidas. Como é que nós vamos fazer? Se nós formos eleitos, vai ter o apoio da nossa prefeita, Giovani, até apoio dos nossos vereadores, que inclusive está aqui presente, né? Está aqui o vice,
prefeito, né, o Valtemir Augusto, e tá o Paulo da Mangabeira, que é o nosso candidato a vereador lá na Baixo Santa Maria, além da Leidiane, que é a nossa companheira que trabalha no telemarketing. Então, veja só, o nosso mandato é para ser um apoio para a população, para que ela possa se organizar e lutar para construir, para governar. Ela vai governar, certo? Mas aqui você tá dizendo o seguinte, mas isso não basta, como eu falei para você, não basta porque o controle da produção do país não está na mão das grandes empresas, está na mão dos banqueiros. Então nós precisamos nós precisamos avançar nesse processo de luta para que a gente não só governe Aracaju, que a gente governe o Estado, que a gente governe o país. E aqui a classe trabalhadora, ela precisa entender que ao tomar essa iniciativa, ela se organizar, ela lutar para esse programa, ela tá lutando para a construção de uma nova sociedade, de um novo governo, que nós chamamos de um governo socialista, onde todos têm a obrigação de trabalhar, todos têm acesso à educação pública de qualidade, ao emprego, à saúde pública, ao transporte gratuito, ou seja, uma sociedade onde a riqueza que é produzida pela classe trabalhadora esteja na mão dela para que essa riqueza sirva para resolver os problemas que ela precisa para ser feliz, para ter uma condição humana, porque o capitalismo está deixando a nossa população numa situação de miséria, caminhando para a desumanidade, caminhando para um caos. E nós não queremos esse caos, nós queremos evitar esse caos. Por isso que esse programa é viável. Estamos entrevistando Gilvani Santos, candidata a prefeita de Aracaju pelo PSTU. Trabalhamos em nome da Banese Corretora. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com o seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. O Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem os pequenos negócios. Fique atento aos desejos do seu cliente. Proporcione uma experiência única. Busque inovar. Esteja sempre pronto a atender e marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800 570 0800 e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Minha cara Gilvani Santos, com relação ainda às suas propostas para a cidade de Aracaju. Então você não faria licitação, você iria estatizar o serviço de transporte. Com relação à coleta de lixo e limpeza de lixo, como é que você faria? Nós defendemos a criação de uma empresa pública de construção civil para construir as moradias e uma empresa também para tratar o lixo, fazer o trabalho do lixo. Não faria nada com a iniciativa privada? Nada, eu não diria, porque tem outros serviços que estão na iniciativa privada que são importantes. Eu estou falando aqui quando se tratar de serviço público, que é para toda a comunidade, certo? Como a coleta do lixo, né? O saneamento básico de conjunto, né? Que pega a coleta de lixo, tratamento da água, todo esse serviço aí, porque uma parte desse serviço está sendo feita pela DESO, sim, que é um outro elemento muito importante. A defesa da estatização, a defesa da DESO como uma estatal, é muito importante. Porque a água não pode virar uma mercadoria para ser lucro de uma minoria, né? De um dono. Não pode ser. A população tem que ser dono da água. Por isso que a água tem que estar a serviço, inclusive a preço mais barato. E eu estou colocando isso aqui porque as empresas que existem, as estatais que ainda existem, inclusive o Banese também, que é um banco que deveria estar, nesse momento da pandemia, sendo um apoio para os pequenos proprietários que se quebrou, inclusive porque não teve ajuda do governo, era para estar pegando um empréstimo lá a juros mais baixos, era para estar servindo, inclusive, para ajudar aqueles trabalhadores autônomos, aqueles que não tiveram acesso, né, essa ajuda, porque era para todo mundo ter tido acesso, né, desempregados, pessoas que estão sem renda nenhuma. Então, nesse sentido, essas empresas para garantir o serviço público do lixo, do tratamento da água, né, fornecimento da água, da energia, isso precisa estar na mão, no controle da população. Porque quando se fala de Estado, assim, ó, o Estado, né, o Estado, muita gente pensa assim, não está servindo direito, porque a DESO não está fazendo o serviço correto. Acontece que eles não fazem os concursos,
sobrecarrega o serviço público, os trabalhadores, não paga os salários dignos, né? Aí a gente vê aí o que aconteceu agora com, por exemplo, a empresa de transporte que demitiu, né? Está demitindo os cobradores, ou seja, sobrecarrega o motorista, sobrecarrega aqueles que estão ali. Então é para poder exatamente a população ficar contra, né? Não é para poder garantir, não é para garantir o serviço público, é para colocar contra, para justificar a necessidade de privatizar, a necessidade de tirar do Estado. Mas tem que lembrar o seguinte, que a partir do momento que a classe trabalhadora, o povo pobre, participa diretamente, é ouvido, participa do poder, ele assume o poder para poder governar, esse é o Estado dos trabalhadores, é o Estado da classe trabalhadora, onde vai estar trabalhando a serviço da sua vida, da condição de toda a coletividade, de toda a comunidade. Porque também não adianta a gente aqui, faz toda né, a população passa o ano todo esperando uma solução desses, mesmo que já passaram por aí, né? Porque se a gente for falar aqui, né, esses que estão como candidato, eles já assumiram algum cargo, já são ricos, não sabem nem o que é. Eu tava passando ali, né, passo no Santa Maria, a gente vive ali pelo Santa Maria, tem ruas ali que é de pissarra, ou seja, as praças abandonadas. Como é que o Santa Maria tem somente 3 postos de saúde? Se eu não me engano, são 3 postos de saúde. Como é que tem mais de 100 mil habitantes no Santa Maria? Entendeu? Então, como a gente vai vendo essa situação, tem algumas comunidades que estão abandonadas, que não tem serviço nenhum. Isso é uma vergonha. Aí você vai lá pra frente, lá nos bairros nobres, né, para o turista ver, né, que é importante o turista ver a cidade bonita. Agora, é preciso que o turista veja a cidade bonita, mas é preciso que a população tenha incentivo lá, aqueles que ficam vendendo lá, os pequenos, no artesanato, que tem incentivo. É preciso que a população de Aracaju tenha um transporte gratuito da semana para ir à praia. Ou seja, nós precisamos ter uma cidade boa para né, para todo mundo, para a classe trabalhadora, principalmente essa que não tem acesso a nada. Minha cara Gilvani, são 8h04, estamos chegando já ao finalzinho dessa nossa entrevista. Queria que você pudesse aproveitar esses minutos finais para fazer 3 avaliações. Como é que você avalia o governo Bolsonaro, o governo Belivaldo e o governo Edivaldo? Olha, nenhum deles, pelo contrário, nenhum deles estão atendendo à necessidade da classe trabalhadora e do povo mais pobre. As políticas que eles têm feito têm sido no sentido segue a mesma lógica de Bolsonaro. A diferença é que o governo Bolsonaro queria implantar uma ditadura, queria fechar o regime, né, acabar com o direito de expressão, o direito, né, de se organizar, é racista, é machista, é LGBTfóbico, tudo isso. Os outros não quer dizer que não são, mas esse aí expressou claramente, né? Então, esses governo, os 3 poderes, eles governaram e continuam governando para os ricos, governando para as grandes empresas, governando para o agronegócio, governando para aqueles que só está explorando a classe trabalhadora. Certo? Então, na nossa avaliação, esse governo não serve para a classe trabalhadora, para o povo mais pobre. Nem eles, nem os governos, nem os deputados que a maioria estão aí para sustentar, são desses mesmos partidos, vereadores que estão aí também na mesma linha. Então, assim, nesse momento que o eleitor está sendo convidado a votar nesses candidatos, olhem, porque não adianta a promessa, não adianta. Porque aqueles que prometem a vida toda não vão cumprir. Então a gente tem que, eu chamo aqui a vocês fazer essa avaliação, de que tá aí não vai mudar, a prefeitura não vai mudar se o povo não ocupar esse poder. Se não tiver o controle desse recurso para resolver seus problemas. Os outros vão fazer o contrário, não vão ouvir os trabalhadores, não vão ouvir a população. O PSTU tem um envolvimento muito grande com a luta sindical junto à Petrobras, né? O Sindipetro. Qual foi o impacto do fechamento da Petrobras para a Sergipe? Rapaz, aqui levaria um bom tempo para a gente analisar tudo isso. Mas assim, de cara, o desemprego, né? Desempregou, além do desemprego dos trabalhadores diretos, como a gente fala, no desemprego. Ó, se você força o cara embora para um outro canto,
e a mulher está trabalhando e ela tem que sair do emprego para poder acompanhar o marido, ou ele sai da Petrobras para não sair perto da sua família, isso é desemprego. Então, desemprego, de certa forma, impactou os diretos, que obrigou a se aposentar, obrigou a sair do emprego, está dando aí um programa para sair, mas o impacto maior foi, claro, os terceirizados e os trabalhadores indiretos, porque os terceirizados já vêm sendo desempregados com desinvestimento no Nordeste, aqui no estado, já há um bom tempo, né? Isso não começou agora com o Bolsonaro, ele aprofundou, ele está acelerando, né? Tem muita riqueza no Nordeste, muito petróleo, tem muito gás, que poderia inclusive estar saindo para o consumidor a R$1 o óleo diesel, a R$30 a gasolina, ou a R$30 o gás de cozinha, a R$1,15 a gasolina, se não tivesse sendo privatizada, se não tivesse ter que pagar tantos impostos e passar por esses postos aí que são os controladores, né, os que levam os combustíveis. Então tudo isso poderia estar mais barato se a Petrobras estivesse na mão do povo, ou seja, o petróleo de fato fosse nosso, né? Nosso, que eu falo aqui da população do povo. E a cara então só concluir essa história da Petrobras. Além disso, as cidades vão perder royalties, certo? Isso é um outro impacto. Muitas cidades vão desaparecer nesse processo aí. Desaparecer porque o comércio fecha, tudo, né? Então fica pior a vida, né, da cidade. E tem mais outros impactos, com o PIB, por exemplo, né? Que participação do PIB na indústria em 2016 estava 20%, agora nem sei como. Deve estar bem ficar. Um minuto para as considerações finais. Nossa. O tempo passa rápido. Passa muito rápido. Então, o que eu queria aqui falar com a população que está me ouvindo, os trabalhadores, por mais pobres, quem está agora aí, né, acompanhando essas eleições, que eu pediria, porque nós estamos no meio de uma pandemia, que está muito mais difícil a gente fazer a campanha, né, fazer o presencial, a gente está fazendo as caminhadas, assim, com poucas pessoas, com todas, né, as condições, não tem nosso partido, né, está apresentando uma alternativa socialista, é um partido que nós já discutimos, não faz coligação, não tem acordo de receber dinheiro das empresas, quem banca nosso partido são os próprios trabalhadores. Nesse sentido, nós estamos fazendo campanha nas ruas e nas redes, no Facebook, no Instagram, no site, e aí eu convido vocês a entrar nas nossas redes sociais, que é Givani 16 PSCU, né, para o Facebook, para o Instagram, para o site, acompanhar mais detalhes do programa que nós estamos apresentando, porque são 16 pontos que a gente detalha melhor, quem quiser conhecer. Quem quiser convidar a gente também a conversar na sua comunidade, fazer um bate-papo, claro que não pode ser com muita gente, tem que ser com espaçamento, e chamar vocês a vir para o PSCU e votar no 16, votar nos nossos candidatos, né, que nós temos 2 candidatos a vereadores, e votar aqui na Givani, a candidata a prefeita de Aracaju, uma trabalhadora, mulher, negra, mãe, vó, é a pessoa do povo que está aí vivendo a realidade no dia a dia. Então, para a gente colocar esse programa aqui em dia, para aplicar esse programa que nós estamos apresentando, precisamos do seu voto, para a gente, inclusive, fortalecer, crescer quanto classe, porque vai ter aí não temos programa eleitoral, né? Não tem participação no programa eleitoral, então fica mais difícil ainda as pessoas conhecerem, porque às vezes a pessoa não vê Givani lá e diz, cadê Givani? Tempo encerrado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAFM. Muito obrigado. Obrigada aí também. Givani Santos, candidata a prefeita pelo PSTU aqui em Aracaju, foi a nossa entrevistada de hoje.